Começando agora mais um Lude Sem Filtro e a minha convidada de hoje, gente, vocês não vão acreditar na história dela. Ela é jovem, empoderada, forte, decidida, filha do deputado Eros Biondini e da Adriana Biondini e é a parlamentar mais jovem eleita na história do Brasil, gente. Deputada Chiara Biondini, que prazer ter você aqui comigo, deputada. Prazer é meu, Lude, obrigado pelo convite. Dá um alô pro pessoal aí, é uma honra estar aqui com vocês. Ai, que bom, e a gente vai ter um papo bem gostoso aqui, bem descontraído, É viu? isso aí, assim que eu gosto. Então, eu quero saber primeiro lá na história, como que foi sua infância, como que você, assim, virou essa mulher maravilhosa que é. Então é da infância, né? Então eu quero saber uma história sua, da sua infância primeiro. Então, eu sou muito ligada à minha família. Minha infância foi muito com a minha família. Eu acho que a base familiar, estrutural, foi muito importante para eu vir me tornando o que eu sou hoje, conquistar o que eu conquistei hoje. Então a minha infância foi marcada assim, de muitos momentos com minha mãe, muitos momentos com meu pai, com meu irmão, com E meus foi aqui em Belo Horizonte Belo mesmo? Horizonte. Você é de Belo Horizonte? Sou de Belo Horizonte. Mineira de Belo Horizonte. Mineira de Belo Horizonte. Ai, gente, e outra coisa, e você acha que a política é missão desde que você nasceu na sua vida? Eu acredito que sim, sou católica e acredito em vocação, em missão, em chamado. E é muito engraçado, Lud, quando eu era mais nova, eu via meu pai cantando, meu irmão toca instrumento, a minha mãe também já chegou a dançar na igreja, e eu não sentia qual que era a minha vocação na igreja. Eu sempre falava isso, sempre me questionava, tanto comigo mesma, quanto em oração e quanto com as pessoas. Falava, tá, eu venho, eu frequento, eu acredito, eu rezo, mas e onde eu vou servir? Eu quero servir. E eu sentia falta da minha vocação. E com o tempo eu entendi que a minha vocação é o chamado político, é servir na política. E veio no tempo certo. Eu me preparei por um tempo para chegar nesse momento. Mas assim, teve algum momento assim que te fez falar, não, eu quero ser deputada? Teve algum momento que você tomou essa decisão? Sei lá, e você tem algum... E hoje, como você já é eleita, né? Seu relacionamento com os deputados lá, com os parlamentares, como que é? Porque são todos mais velhos, né? E é aquela velha política. Depois eu quero falar dos jovens. Sim. Agora que estão entrando. Me conta sobre isso. Então, eu acho que acompanhando meu pai desde os 4 anos na política, foi o que me fez criar esse amor pela política. Claro, foi uma construção, passo a passo, entendendo, conhecendo, mas posso dizer que na pandemia, eu fazia faculdade de administração na Unicamp, em Campinas, e aí veio a pandemia, fiquei em casa e eu queria fazer alguma coisa. Eu falei, não, pai, eu vou te ajudar. Então eu fui pro gabinete dele, no meu tempo livre, e ideia de forma voluntária, aprendendo, auxiliando ele, assessorando, porque os assessores ficavam em casa, então eu ficava com ele no escritório. E eu acho que na pandemia foi quando deu esse start mesmo mais forte no meu coração. Eu decidi que eu queria. E aí, então, entrei. E a segunda pergunta que você falou, os parlamentares realmente são a idade um pouco acima da minha, né? Muitos mas foram... você deve ser o xodózinho deles, não deve? Eu acho que sim. Sou o xodó. Muitos foram deputados com meu pai, muito engraçado isso, mas o respeito e a admiração deles comigo e minha com eles, eu falo que eu tô chegando, trago muita bagagem nova, mas aprendo muito com eles, a gente troca muito, né? Exato, uma troca muito boa, com muito diálogo, graças a Deus eu tenho um carinho por todos ali. E assim, por ser essa nova geração na política, né? Porque tem os políticos antigos e tem os políticos que, assim, vários políticos já renomados não foram eleitos, né? E o que você pretende fazer para você fazer a diferença? Então, muitos nesse sentido, porque as pessoas querem coisa nova, ninguém quer mais. Eu trabalhei 20 e tantos anos, né, com política, com governadores, e então eu entendo bem disso, né? Então eu quero saber assim, o que você pensa em fazer para fazer a diferença mesmo na vida das pessoas, dos seus eleitores, das pessoas que confiarem em você? Eu acho que a política, ela vem num caminho que realmente está mostrando que as pessoas acordaram um pouco mais, estão se envolvendo mais, estão estudando mais, e com isso a política tem mudado, principalmente em Minas Gerais. Eu posso dizer que Minas Gerais é um dos estados que mais está elegendo políticos novos. A gente tem um governador que se elegeu
né? Nossa, 4 anos atrás, numa história, né, entre duas polarização muito grande. Agora um senador que também é novo na política, o deputado mais votado da história de Minas, o Nicolas, é novo. Então, assim, a gente está elegendo pessoas em Minas Gerais que não são muito de trajetórias políticas. Isso mostra que a política está mudando. E eu sou nova, tenho muitos olhares que eu acho que políticos mais antigos talvez não tenham, por mais que eu tenha um pouco menos conhecimento político que eles, e eu quero ouvir mais a população. Então eu estou criando, junto com a minha equipe, formas de estar com a população. Porque antigamente, ou enfim, a maioria dos deputados fica no gabinete e viaja, e escuta os vereadores, os prefeitos, lideranças, mas tem, às vezes, pouco contato com a população em si. Trata as demandas através do seu prefeito, do seu vereador, né? Claro, assim, cada parlamentar tem o seu perfil. E eu já estou criando um gabinete itinerante para eu ir em algumas cidades, parar ali, ficar 2 dias e ouvir a população. Ver o que eles querem, as necessidades, Exato, né? Porque além de recurso para município, para o estado, as bandeiras também são muito importantes. O que a população espera, acredita, com base nesse assunto, naquele assunto. Então, eu acho que a diferença minha, que eu quero trazer é estar realmente em contato direto com as pessoas, não só com os eleitores, mas com a população de Minas Gerais. Você acha que teve um ponto que fez teve alguma coisa que você fez de diferente, uma coisa que você fez diferente que fez você vencer? O que foi? Então, eu acho que... De diferente, você falou assim, é isso. Eu acho que no meu caso, eu visitei 320 municípios. Meu Deus! Pé na estrada. Para mim, ao meu ver, o que me fez ser vitoriosa foi almoçar dentro do carro, dormir dentro do carro, escovar dente dentro do carro e conseguir visitar 320 municípios. E na minha visão. Nossa Senhora, mas a gente tem que... É o que eu falo, né? Igual eu falo sempre, que é a história do bambu chinês. Eu falo essa história sempre. O bambu chinês eu falo toda vez e eu adoro falar isso porque é a minha meta, assim, de vida mesmo. O bambu chinês, você planta ele fica 4 anos criando raízes. Ele não cresce um brotinho, nada. E no 5º ano ele cresce 50 metros. Quer dizer, se você não plantar, você não vai colher. E eu acho que quando você planta, você colhe. Eu acho que não tem outra... E o mineiro gosta de contato. O mineiro gosta de que entra na casa e toma um café com uma broa, com um queijo. Isso, o cafezinho. O mineiro gosta, Agora, assim, o que você mais gosta na política e o que você menos gosta? Ponto só de cada, porque tem muitas coisas que você gosta, mas um ponto que você acha que é mais importante, que você adora, que você hoje é a deputada, e outro que você não gosta. O que eu mais gosto é a possibilidade de usar essa ferramenta para mudar a vida do meu município, dos municípios, do meu estado e do povo, do país. Eu acho que isso ter essa ferramenta, isso é essencial, isso é muito bom, é o que me dá entusiasmo. E o que eu menos gosto é a falta de credibilidade que hoje os políticos têm perante a sociedade. Então, talvez esse é o ponto máximo e mínimo aí que eu tenho para falar. Tem vários outros, mas esse é o máximo. Mas esse é o máximo que eu perguntei. E eu tenho um projeto social muito bacana, que é o Calendário Solidário, e eu admiro muito quem tem, porque Belo Horizonte Belo Horizonte, Minas Gerais, Belo Horizonte tem pouquíssimos projetos sociais. Então, as pessoas não ajudam muito, assim. E eu vejo que você tem uma coisa com as pessoas com síndrome de Down. A sua bandeira é essa? Uma das minhas bandeiras, sim. Uma das. Eu trouxe ela porque eu falo que nós, parlamentares, nós temos que trazer o que a gente vive no dia a dia. Fica mais fácil de defender e lutar por aquilo que você tem mais conhecimento no seu dia a dia, que você acredita. Eu tenho um afilhado com síndrome de Down. Ele tá com 4 anos, e ele nasceu no dia 1º de fevereiro, e eu tenho um outro sobrinho que nasceu dia 2 de fevereiro. E eu vi, nesses 4 anos, acompanhando, quanta dificuldade a família do Gabriel teve a mais do que a família do Matheus. E hospitais, internações, gastos, a mãe muitas vezes tendo que sair do trabalho porque fica mais dependente. E aí eu, como madrinha, estava ali lado a lado, eu vi as necessidades, as dificuldades, as faltas de políticas públicas, e aí eu trouxe essa bandeira como uma das minhas principais bandeiras. Estou ainda aprendendo muito, estudando muito, mas vai ser sim uma das minhas principais bandeiras, e eu tenho certeza que nesses 4 anos eu darei frutos para as pessoas com síndrome de Down e para as famílias. É isso aí que todo mundo espera, né? E quais são seus planos, assim, para esses próximos anos?
além disso tudo aí que você está me falando, um que você fala assim, esse é o meu principal, é o que eu quero fazer mesmo, que é meu sonho fazer isso. Na política. Na política. Vixe, eu acho que é... Onde você quer chegar? Entendeu? Entendi. Onde você quer chegar? Muitos me perguntam se eu quero voar quero fazer outros voos. Isso. Eu falo que não. Eu falo que a princípio é terminar o meu mandato e entregar resultados para a população de qualidade. Quando eu fui eleita, Lud, na minha campanha, uma das coisas que as pessoas mais falavam, os meus adversários, era que eu não ia conseguir, que eu era muito nova, que eu não tinha capacidade, que eu não tinha maturidade, que eu não tinha competência. E eu acho que o meu objetivo, no final desses 4 anos, é entregar resultados. E quando eu lembro que alguém me falou assim, você não vai responder? Você não vai discutir? Você não vai... Eu falei, não. Para coisas que não têm fundamento, a gente responde com trabalho, com entrega e com resultados. Então, meu objetivo é que daqui 4 anos, as pessoas que votaram em mim, as pessoas que não acreditavam em mim, as pessoas olhem para mim e falam, essa menina nos surpreendeu. Ela fez um trabalho excepcional por Minas Gerais. Nossa, que bacana. E assim, apesar de você ser muito nova, quais que as experiências que você, que você teve na vida que exigiram que você tivesse maturidade? Então, eu já passei por algumas cirurgias, eu acho que isso me trouxe uma bagagem. Mas que cirurgia de quê que então, você fez? Posso falar? Pode falar? Eu já fiz em torno de umas 8 cirurgias, eu nasci com um problema na mão, nada de grave, mas eu nasci sem osso no polegar, e que me dificultava de fazer as coisas, eu era canhota e não tinha osso no polegar esquerdo, então eu não conseguia segurar um lápis, não conseguia usar... Que história, hein? De esperação. Exato. E aí com 6 meses eu operei, minha primeira cirurgia, com 4 anos. Depois com 6, todas na mão, fui fazendo algumas cirurgias na mão mesmo. E aí, quando eu tinha 10, 11 anos, eu descobri um cisto pilonidal. É um cisto que fica no cóccix. E inflamou, eu tive um problema sério, tive que operar. E aí, eu operei, viajei, o médico me autorizou. Quando eu estava na viagem, eu estava com muita febre, muito enjoo, a gente não sabia o que era, se era virose, se não era. Enfim, moral da história. Inflamou, estourou, começou a sair pus. Nossa! E eu fiquei 6 meses drenando todos os dias no hospital. Eu ia pro hospital, ficava 5 horas fazendo câmera hiperbárica pra ver se o tratamento fechava. E aí, enfim, depois de 6, 7 meses eu operei de novo. E aí conseguiu terminar. E aí, foram essas cirurgias. Tive... entre essas outras da mão, uma aqui no quadril, mas que normais. E aí, depois, quando eu tinha 14 anos, eu descobri um tumor benigno, mas na hipófise, na cabeça. E também foi um momento muito difícil para mim, mas que a gente teve que ter maturidade para enfrentar, para entender o que é, quais são as consequências, como que a gente vai tratar e vamos seguir em frente, porque é isso. E assim, eu acho que isso foi me dando bagagem, além também, como eu falei, inspiração da minha mãe, inspiração do meu pai teve câncer, também enfrentamos ali, quase morreu agora de Covid. Foi mesmo. Então, algumas coisas, mas assim, sem vitimizar, acho que minha luta, perto de luta de outras pessoas, foi fichinha, né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas passando por problemas. Eu acho, Kiara, não sei se você concorda comigo, deputada, é porque, gente... Não, deputada não, Kiara mesmo, que aqui a gente está entre amigas. Mas é porque eu penso que quando você tem uma fé, quando você tem Deus na sua vida mesmo, Deus não vai te livrar de, tipo assim, você vai passar o que você tem que passar. Sim. Mas quando você tem a fé e a certeza, você passa de uma forma muito mais tranquila. Com certeza. Você não concorda? Com certeza. Eu não me imagino sem fé. Eu acho que eu nunca tive um dia desde que eu nasci, graças a Deus, onde eu não acreditasse muito em Deus. E eu falo que Nossa Senhora, pra mim, que sou católica, ela é uma inspiração, porque Nossa Senhora passou por momentos muito difíceis, né? Jesus foi crucificado, então assim, em muitos momentos difíceis, onde ela não perdeu a fé. Então era doloroso, era pesado, mas ela sabia que no final daria certo. E se ainda não deu certo, porque ainda não chegou no final. Exatamente. Isso é o que a fé nos mostra. Então, por mais difícil que seja, por mais que a cruz esteja difícil de carregar, quer dizer que você está no percurso e que a vitória e que o momento chegará. Isso. E também não existe vitória sem dificuldade, não existe vitória sem luta. Então, assim, por mais difícil que seja, a fé nos dá a confiança de que vai passar. Vai dar certo. Exatamente. Agora, gente, uma curiosidade aqui bem, que agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, tá? Agora nós vamos falar da Kiara. Tá bom. Com esse
tanto de trabalho, dá tempo de cuidar das coisas do coração. Posso dizer que estou sentindo falta de falar da Chiara, viu? Tenho falado muito da deputada Chiara. Então, agora a gente vai ser falar da ótimo falar da Chiara. Chiara. Tem tido tempo, sim, não é minha prioridade no Claro, momento, mas faz parte. faz parte. Né? Porque tem que ter um momento seu também, né? E assim, você tá namorando, você pretende formar uma família, como que tá essa vida sua, pessoal? Não tô namorando, mas pretendo formar uma família, sim. Eu sempre falei que era o maior sonho casar e ter filhos. Eu falo que eu quero ter 5 filhos. Não sei se vai assustar aí a maioria dos telespectadores, mas eu quero ter uma família, sim, uma família estruturada. E, enfim, estamos conhecendo algumas pessoas, mas vamos ver como que vai ser daqui pra frente. E que você é linda, né? Uma menina jovem, com a carreira gigante na frente, né? Muitos caminhos. Então, assim, tem que ter muito, tem que colocar nas mãos de Deus mesmo para direcionar para ser o que vai ser melhor para você, para sua carreira, para sua vida. Nas mãos de Deus. Né? Eu falo que eu não dou um passo antes de eu ter uma confirmação de que aquilo é para minha vida. Seja política, eu tive essa confirmação, seja na minha faculdade e também no relacionamento. Eu acho que antes de decidir estar com alguém, porque a gente namora para casar, na minha visão, o namoro é um teste pro casamento. Para você decidir namorar, Deus tem que me confirmar que aquela pessoa é a pessoa para mim. Então, acho que eu estou nesse momento atualmente de rezar e pedir para Deus me confirmar se é a pessoa. Se ela está com alguém, mas ela não quer falar, gente. Não, porque assim, ela é bem discreta. Mas mas a gente pula essa parte. Me conta uma coisa. E como que tem sido sua rotina? Assim, porque a Assembleia, essa vida parlamentar te consome muito. Mas você assim, faz algum exercício físico, sua alimentação? Como que você está conseguindo conciliar isso? Porque é saúde, né, também. Você não pode ficar só presa no trabalho e esquecer da sua saúde. Exatamente. Né? Eu ainda estou em adaptação, posso dizer que eu tenho um mês de tomada posse, porque eu tomei posse depois. Então... Me conta essa história também. Gente, deixa eu contar para vocês, vou dar um parêntese aqui. Tá bom. Ela foi eleita a deputada mais jovem, como eu já falei, do Brasil. E ela teve que tomar posse depois, porque tem um regimento interno na Assembleia que tem uma data que ela pode tomar a partir dos 21 anos só. E quando os deputados todos tomaram posse, ela não pôde ainda, porque ela não tinha completado 21 anos. Tanto é que ela tomou posse depois sozinha, porque foi quando ela já estava com 21 anos. Me conta isso, deu alguma frio na barriga, alguma coisa? Me conta isso, que eu tive que dar essa paradinha para saber desse ponto aí. Rapidamente, eu vou contar só essa história, como que foi, como que eu estou, por que eu tomei posse depois, que ainda é dúvida para algumas pessoas. A Constituição, ela fala que o deputado, para tomar posse, tem que ter 21 anos. Mas a data da posse fica a critério da Assembleia de cada estado. Então, por exemplo, no Distrito Federal, os deputados estaduais tomam posse dia 1º de janeiro. Em São Paulo, os deputados tomam posse dia 15 de março. E em Minas Gerais, o regimento interno fala que o deputado pode tomar posse entre um período de 30 dias a partir do dia 1º de fevereiro. Então, o deputado tem no dia 1º de fevereiro até o dia 1º de março. Entendi. Vamos colocar aí. E aí, só que com os anos, os deputados optam sempre por tomar posse no dia 1º de fevereiro, no primeiro dia, claro. E tem uma cerimônia, mas nada impede que o deputado possa tomar posse posterior. Entendi. Foi o que eu fiz. Então, eu esperei aí ter completado 21 anos no dia 22 de fevereiro. Bonitinho. E aí, eu tive a minha posse sozinha. Foi bom. Foi bom, né? Frio na barriga, a expectativa estava Ela alta. é tão forte, ela é tão segura no que ela fala, que é assim, é para as pessoas admirarem mesmo a postura, né, dela. Uma menina, que se você for olhar pela idade, é uma menina. Meu filho tem 21 anos, a idade dela. E olha a diferença, assim, de maturidade dela. É, assim, maravilhoso. Agora, a religião, né, que é uma instituição, é muito importante para vocês, para você, para sua família, né? A religião é muito importante. Só voltando aí, só para responder a pergunta sobre a minha alimentação e a minha atividade física, eu tô ainda conciliando, mas eu treino todos os dias de manhã, faço Todo dia? Treino academia todos os dias de manhã, faço futevôlei terça, quarta e quinta às 6 da manhã, e a minha alimentação ela é mista. Tem hora que a gente certinho, chuta tem hora balde e busca o balde. Chuta o balde e busca o balde. Aí. Exatamente. Mas a religião é quem me mantém de pé. Eu acho que não fosse a minha oração, a minha fé e a oração das pessoas que também têm fé, que rezam por mim, talvez eu não estivesse de pé hoje, assim, mas a oração, a minha fé é crucial para a minha vida.
E o que você acha que o mundo está precisando? De fé. Eu vou dizer isso, fé, amor, Deus. Eu fico triste muitas vezes de entrar nas igrejas e ter poucas pessoas, ou melhor, poucos jovens, né? Isso me dói. Então eu creio isso, que falta fé, falta Deus nas pessoas. E você é vaidosa, Kiara? Você faz Comigo? algum procedimento estético? Você é ligada nessas coisas ou não? Você é mais assim, light com isso? Sou vaidosa. Mas porque você também é muito jovem, não precisa fazer nada quase, né? Não tenho. Nada? Não Nenhum tenho. procedimento estético? Tenho silicone. Ah, tá. Silicone eu tenho. Tá vendo? Mas é a única cirurgia estética que eu tenho. No resto, não tenho mais nada. Não fiz. Mas eu sou vaidosa comigo, né? Maquiagem, cuidados preventivos, que eu acho que eu ainda tô na prevenção. De passar protetor solar, de tentar não tomar sol, enfim, mas ainda não fiz procedimentos estéticos. Porque eu tenho um Instagram que eu dou dica para as mulheres de 50 mais. E eu tenho 56 anos e muita gente, as minhas seguidoras, a maioria das minhas seguidoras são mais jovens, porque elas querem entender como que eu cheguei bem na minha idade. Isso. E o que você tem alguma coisa que você está fazendo já para a sua velhice, para você chegar nos 50, 60, assim, bem? O que você acha que você faz que vai dar esse boom na sua velhice? Porque exercício físico já foi comprovado que a pessoa que não faz atividade física, ela não fortalece os músculos, depois dos 60 anos, ela vai ter demência. Ela não vai conseguir caminhar sozinha. Sim. Entendeu? Então, assim, na sua idade agora, você é muito jovem ainda, mas você pensa nisso? A minha mãe, ela também tem aí seus 50 anos. Também. Então, você conhece também não. uma pessoa que fisicamente não aparenta, como você também não aparenta. A minha mãe é educadora física formada e ela corre pelo menos 10 quilômetros todos os dias, há muitos anos. Todos os dias ela acorda, vai pra academia, corre 10 quilômetros na Lagoa da Pampulha, quando ela não corre 15 ou 18 ou 21. Ela é atleta mesmo, e ela gosta, ela né? gosta. Ela eu acho que é o prazer da Adriana a corrida, né? E aí, com a minha mãe, eu entendi a importância do exercício físico, da atividade física, da alimentação, que por mais que a gente goste, e eu não sou muito rígida comigo na minha alimentação, mas passa da estética pra mim. Ela vai pela saúde, então a gente tem que ter um cuidado com o que a gente ingere, com o que a gente come, no meu caso, sem muita preocupação, assim, demais, extrema. Ainda não precisa. Então é isso, atividade física, cuidados com sol, com alimentação. Então eu acho que são essas 3 coisas que eu já passo. Tem que aprender, não sou a mais cuidadosa. Ainda não tá precisando, né? Ouvir quem chegou lá. Bem. Mas ainda não está precisando. Na hora que precisar, a gente, né? Mas sabe o que eu acho? Igual as pessoas me perguntam. Você fez? Claro que eu me cuido, né? Mas eu acho que não é isso. Eu acho que é a cabeça da pessoa. Também. Porque eu vou fazer 60 anos daqui a pouco. Mas a minha cabeça é jovem. Eu acompanho. Eu posso sair com você que tem 21, que eu vou ter assunto para falar com você. Eu posso sair com um menino de 15, que eu tenho assunto para conversar com ele. Entendeu? A Lúcia é mais jovem que eu, viu, gente? Tô para falar que ela é mais jovem que eu. Não, então é a cabeça, a gente tem que estar atualizando, a gente está sempre renovando, eu vejo por aí. Agora a gente vai para umas perguntas pequenas, que é meio que um ping-pong, mas não é totalmente um ping-pong bate-bola, não. Alguns são, outros você pode falar mais coisa. Família. É para falar uma palavra? Aí é uma palavra, depois Família? Base. Base. Qual que é o seu passeio preferido? Você fala assim, Kiara, você vai para algum lugar, escolhe. Onde você gosta de ir? No caso, com um namorado. Ela não a gente tá falando de namorado aqui, gente. A gente vai e volta nele. Praia. Sucesso. O que é o sucesso para você? Realização pessoal. Uma frase que você leva para a vida, assim, que você fala assim, essa é a minha frase. Se tá difícil, é porque ainda não chegou no fim. Porque no fim, tudo se resolve. E uma passagem na Bíblia que você mais, assim, que é uma meta de vida para você, que você olha e fala assim, nossa, essa passagem me tocou na Bíblia. O amor é paciente e bom, o amor é bondoso, o amor é
paciente, eu acho que essa passagem aí que fala do amor, né, em Coríntios, essa passagem é o que eu levo, é o que eu leio diariamente. Tem o Salmo 90 também, que é forte pra mim, mas eu acho que Coríntios, onde fala do amor, que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é caridoso, o amor move montanhas. Eu acho que essa é a passagem que mais me toca. Que E linda, né? que eu tenho, o amor, que eu né? tenho trazido pra minha vida. Que com amor a gente resolve tudo, com amor a gente soluciona Consegue tudo. tudo. É. Né? Sonho, você tem um sonho? Casar. E ter Casar, filhos. ter filhos. Construir minha família. Construir sua família. Política, em uma palavra. Vocação. Vocação. Arrependimento, você tem algum? Não consigo falar um. Eu não vou saber dizer uma palavra. Eu falo, tem muita gente que fala que não arrepende de ter feito nada porque tudo foi aprendizado. Eu não acho isso, não. Eu acho que eu errei muito, voltaria em vários momentos da minha vida faria de novo, em várias coisas. Eu acho que a gente está num constante crescimento, mas eu não consigo te dizer um específico que eu fiz e que eu me arrependi, mas tenho vários erros no passado. E tem alguma coisa, assim, que te motiva mais? O que mais te motiva a viver? Que você fala assim, nossa, gente, eu quero viver porque é isso que eu... Tirando política, porque a política eu já vi que está no seu sangue mesmo, né? Mas assim, o que te motiva? Além da política, porque a política também, você sempre viveu, mas entrou agora que você está lá mesmo, né? Mas tem alguma coisa que te motiva, assim? Acho que a palavra de Deus eu tenho levado, né? Eu tenho servido. Acho que isso me motiva a levar. Ontem, por exemplo, às 7 horas da noite, 7 às 10, eu estava servindo na igreja do Padre Alexandre, Bom Jesus do Vale, um projeto para Sirvo lá. Então você veria 100, 150 jovens, assim como eu, e a gente poder falar, poder dar testemunho, eu acho que é isso. É isso que vale. Você tem, vamos supor, você tem o plano A. E dá certo? Ou seja, quando você vai fazer alguma coisa, você tem o plano B também? Ou você só tem o A? Eu tenho do A ao Z. Para não correr risco de não conseguir. Não, eu faço planos, outros planos. Eu tento alcançar o A. Eu sou muito... perfeccionista. Eu luto muito. E muito focada. Muito focada, exatamente. Muito focada, a palavra era essa, no meu plano A. Então, assim, quando ele não sai, eu me frustro, mas eu tenho o plano B. Então, o A não deu, vamos pro B, que pena. Você mas não percebe também que quando a gente entende um pouco da palavra de Deus, eu na minha vida foi sempre assim, que quando as coisas não dão certo, porque a gente vê aqui hoje, agora, Deus vê lá na frente. Com certeza. Quando não dá certo, e depois que passa um tempo comigo, é assim, fala assim, gente, Deus, muito obrigado por aquilo não ter dado certo, porque não era a hora daquilo acontecer, e eu queria, porque a gente é teimoso. A gente tem que deixar na mão de Deus mesmo e descansar. Que aí ele, né, ele faz o que é melhor pra gente, porque ele vê lá na frente. Nós falamos, Senhor, faça conforme a tua vontade. Aí Deus faz a vontade dele, aí você fala, poxa, não, é isso. Tem horas que, claro, nós somos seres humanos. Nós temos nossos desejos, nossos anseios, nossas lutas internas, e às vezes nos questionamos. Mas, realmente, tem hora que uma porta se fecha, porque não é o momento, porque outras várias vão se abrir, e se aquela não se fechar, e por mais que aquela se doa, aquela te doa, é porque tem outras portas mais maravilhosas para serem abertas depois. Então, quando um relacionamento acaba, uma amizade acaba, um projeto não dá certo, uma eleição não é vitoriosa, é porque com certeza tem um outro plano maior de Deus na nossa vida. Exatamente. Mas não quer dizer que a gente às vezes não se questiona, né? Faz parte. E qual que assim foi sua maior perda na vida? Meu avô. Meu pai é uma pessoa muito querida, muito presente, uma inspiração para mim, um grande amigo que eu tenho, mas pela missão dele e pela vocação dele, ele viajava muito, né? E com isso a minha família é muito estruturada e a gente sempre teve muito vínculo com meus avós, e eu falo isso para você, você sabe disso, meus tios, meus primos, e o meu avô Mauro, o pai da minha mãe, ele era um segundo pai para mim. Ele era muito presente, muito parceiro, e ele era dos meus 4 avós, o meu avô mais ativo. Mas há uns anos atrás ele pegou câncer, e aí foi rápido, câncer terminal, e ele se foi novo, jovem, ativo, e ele é uma inspiração pra mim, que ele era, é o que você falou, tinha uma idade avançada, mas fazia atividades... A cabeça acompanhou, né? Sim, não, ele ia pra... Vou contar uma história que é bacana. Ele foi pra Copa uma vez, fora do Brasil,
E ele levou camisa do Brasil pra vender, foi de trailer, ficou dormindo no trailer. Isso já, assim, com 60 anos, e dormindo no trailer com os amigos. Então, meu avô era esse, que vivia, sabe? Tinha alegria de viver, prazer em viver. Então, assim, é uma pessoa que me faz muita falta, mas trago muito o legado dele também onde eu piso. Exatamente. E a sua maior vitória, qual que foi? Minha maior vitória? Acho que pessoal, minha? Acho que me dar bem, ter um relacionamento muito bom com a minha família. Eu acompanho muitos jovens da minha idade que têm muita dificuldade com as suas famílias. Não se dá bem com a mãe, quer sair de casa logo. Muita gente me pergunta, Kiara, você vai morar sozinha agora que você é deputada, tem condição financeira? Não vou. Vou morar com minha família, sou muito feliz na minha casa, então eu acho que essa é a minha maior vitória. A minha amizade com meu irmão, com meu pai, com minha mãe. Acho que uma família é lindo, né? Família é a base de tudo, né? É a base, foi o que eu falei, né? A base de tudo, família é a base. Você falou, é a base mesmo de tudo. A gente está terminando, gente, daqui a pouquinho. Infelizmente, passou tão rápido que a gente conversava aqui até... Ixi, né? iria. Tinha papo aqui até... Mas a gente vai ter que encerrar, mas ainda tem 2 perguntas para fazer. Deus. O que Deus é para você? Tudo. Deus é amor, Deus é minha essência, Deus é meus ensinamentos. Sem Deus, acho que não tem sentido a vida. Então Deus é... Eu sempre, nas minhas orações, eu sempre falo que Deus toque em mim para que eu consiga passar o que ele passaria se fosse ele passando, né? Então Deus é tudo que eu tenho da minha vida, é Deus, assim, na minha palavra, nas minhas atitudes, nas minhas vitórias, nas minhas conquistas, no meu falar, tudo é Deus. Deus é a minha essência. Ela é uma bonequinha, né, gente? Ela é muito doce, mas a sua mãe é doce, sim, não é? Minha mãe é doce. Sua mãe é sim. Mas eu sei ser brava. Eu sou doce, mas sei ser brava. E eu sou muito amiga da tia dela, que é a Ana Paula, que ela sempre tá, nós estamos sempre juntas, e eu conheço você, parece que eu te conhecia muito sem ter te visto, de tanto que ela falava de você, né? Que vocês têm um relacionamento nessa questão de família e tudo. Minha tia, que é Ana Paula, sua grande amiga, Paula, também, como falei, uma segunda qualquer mãe. dia vai estar aqui também. E tem muito pra somar aqui nesse podcast. Ela é muito inteligente, eu gosto demais dela. E se eu tô aqui hoje como deputada, tomara que ela esteja assistindo, se eu tô aqui hoje como deputada, ela faz parte desse processo, ela faz parte dessa vitória, viu? Ela é demais. Eu não posso falar também, porque sou suspeita também. Eu também sou. Não posso não, né, Ana Paula? Enfim, gente, agora para encerrar, você me conhece pouco, mas eu queria um conselho seu. Conselho? Eu, Lute Sem Filtro aqui, nesse podcast, eu queria um conselho seu, porque você é uma mulher muito inteligente, empoderada, visionária. Um conselho seu. Ou um conselho, uma crítica, qualquer coisa. Tá. Conselho não necessariamente quer dizer que você não tenha, porque como a gente se conhece pouco, eu não sei se você já tem isso na sua vida. Tá. É um conselho que eu daria pra todo mundo. Seja autêntica e não se influencie pelo círculo. O seu ciclo que você vive. Tem um vídeo muito bacana que o professor combina com os alunos, ele fala assim, essa pasta, ele mostra a pasta, nitidamente a pasta é verde, e ele fala assim com os alunos, se algum aluno chegar atrasado, eu vou perguntar sobre essa pasta pra vocês a cor da pasta e vocês vão falar que é vermelha. Então eu vou perguntar pra você vai falar que é vermelha, tá bom? Combinado. Chega o aluno, atrasado, senta, ele vai contar uma história, pegar a pasta. Gente, como exemplo, tem coisas que são imutáveis. A cor dessa pasta, por exemplo, que cor é? Aí, vermelho. Que cor é? Vermelho. E a pasta nitidamente era verde. Vermelho. E depois de perguntar para 20 alunos, ele pergunta pro aluno que chegou atrasado, que não escutou a história, que cor é? Aí ele olha e fala, vermelha. Aí o professor vira e fala, vocês acabaram de presenciar como o meio que você vive te influencia. O aluno nitidamente viu que a pasta era verde, mas como todos responderam que era vermelha, ele também respondeu que era vermelha. Então eu acho que quando você tem coragem de falar que a pasta é verde, mesmo quando todos falam que a pasta é vermelha, você é autêntica e você é segura de si. Esse é o conselho que eu daria. Mas isso, às vezes, eu até sou muito criticada por isso, porque eu sou assim. Sim. É mais difícil, você sabia ser assim? Sim. Porque se você não faz parte do sistema, você fica excluída. Não é sistema de qualquer coisa. Vamos supor, às vezes a pessoa está numa direção andando para um lado, eu sempre estou na contramão. Eu também. Entendeu? Então, assim... Apanhei muito da juventude. E a gente, Kiara, é julgada por isso, porque a gente tem que fazer parte da matilha ali, daquela coisa igual.
Quando você é diferente, eu Sim. sou diferente, eu sei que eu sou. Entendeu? E cada um é diferente na sua essência, né? Eu sou muito diferente na juventude também. Eu dou minhas risadas, sabe? Eu sei qual que é a minha índole. Eu sei Sim. qual que é o meu caráter que a gente tem que ter. Agora, na minha vida pessoal, eu faço dela o que eu quiser, entendeu? Aí todo mundo fala, porque que eu dou dica, né, para 50 mais, você faço propaganda, faço parceria com biquíni, com loja de maiô. Por que eu não posso usar um biquíni, maiô? Eu não vou pra praia mais, não. Só porque eu fiz 50 anos, não posso ir pra praia. As pessoas são preconceituosas, entendeu? Então, assim, se eu for ver o que as pessoas querem, o que as pessoas falam, eu não faço nada. Então, exatamente. assim, você tá certa. E tem outro lado, né, Lud? Eu acho que tem esse lado muito bacana que você falou, que você trouxe, que as pessoas julgam muito. E quando você deita a cabeça no travesseiro, nós que acreditamos em Deus, a gente sabe pra quem a gente presta conta. Que isso? Nós sabemos com quem a gente presta conta. E tem outro lado também. Pra julgar a gente? Eu que sou mais conservadora, por exemplo, uma pessoa mais firme nos meus valores, principalmente cristãos, eu ouvi muito a juventude, pessoas que estudaram comigo, pessoas que tinham um círculo de amigos mesmo que o meu, ou jovens que eu não conheço, que me julgavam porque eu falavam, não é incoerente uma deputada mais jovem do Brasil ser conservadora? Não é incoerente. Se eu tô autêntica comigo, com os meus valores, com a minha fé, com os meus princípios, não é incoerente. Porque a incoerência tá quando você é algo que você não acredita que você é. Então... Exatamente. E hoje também as pessoas estão mostrando, ainda mais em rede social, mostram muitas coisas que elas não são, que elas não vivem. A pessoa tem que... É por isso que evangélico, às vezes, crente, todo mundo fala, qualquer pessoa evangélica ou católica, pessoa... Não tem o livro não tem fariseu? Sim. Que pregava, mas ele não vivia o que ele pregava. Não é? Fariseu? Sim. Ele não vivia. Então, são as pessoas que você vai influenciar seu irmão. Vamos supor, você vai na igreja sempre, você é evangélica, você está lá, aí você fala tudo, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, não sei o quê. Na hora que vai ver sua vida, você faz aquilo tudo que você fala para não falar. Então, o que eu acho bacana é você viver o que você prega. É isso. Isso. Pregue o que você vive. Então, se você acredita, se você vive aquilo, pregue, leve pra frente. Como eu sou católica, eu acabei de falar ontem, por exemplo, estava servindo para 120 jovens, falando o que eu vivo na minha vida e tentando trazê-los para esse caminho. É o que você falou. É isso aí. Vamos pregar o que a gente Vamos vive. dar exemplo. Vamos dar exemplo e vamos acreditar no que a gente tem no nosso coração. É isso aí, gente. Olha só que papo gostoso. Infelizmente, está chegando ao fim, mas eu vou te chamar de novo aqui, Kiara, deputada. Por favor. Vou te chamar aqui de novo. E depois por uma conversa um pouco mais polêmica, quem sabe? Não, aí a gente vai fazer uma... Porque aqui agora a gente está começando, a primeira deputada que eu recebo aqui, né? Que agora eu vou abrir um leque aí para receber algumas deputadas que eu admiro, né? E você abriu essa linha aí de deputadas novas, empoderadas, do novo. Mulher, né? Mulher. Eu trago aí a mulher, a juventude. Nossa, coisa demais. Cristão. Os poucos uns temas muito bacanas, né? Que eu adorei. Gente, então é isso. Nosso podcast está chegando ao fim. E eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho. E se você estiver numa academia, fazendo uma corridinha, escute a nossa entrevista pelo Spotify, né? Um beijo para vocês. Obrigada demais. Eu posso Kiara. pedir para me seguirem também? Claro! Então siga meu Instagram, é Kiara Biondini, Kiara com CH, então é CHIARA Biondini. Estou lá no Instagram, que vocês vão me acompanhar, podem criticar, elogiar, dar sugestão, que a gente está aqui para servir o povo. Então, obrigada pelo convite e obrigada pela audiência. E terminando a nossa entrevista, eu vou entregar um mimo da Manipularte, que é uma das minhas parceiras aqui no podcast, para a nossa deputada, obrigada. Que faça bom uso dos produtos. Obrigada, né, Manipularte. Obrigada, deixa eu abrir. Mostra o que é. Ó, tem várias coisas. Manipularte é uma farmácia de manipulação bem bacana, né, gente? Então, Não dá pra ver pela caixa o que é. O que é, mas ela vai ver o que é ali. Acho que são hidratantes, não são? É um nano, é uma coisa de caviar, não sei o que, pra passar no rosto. Pêssego. Aí, tá vendo? De pêssego. Tá vendo, gente? Depois eu vou ler com calma. Depois ela lê. Mas, depois a gente fala pra vocês. Lud, obrigada. Imagina, viu? querido. Prazer. Prazer.